Quem já teve compulsão alimentar, às vezes se pergunta se isso vai durar para sempre, se você vai ter isso para sempre. E essa pergunta veio para mim essa semana. Tava numa semana mais sensível, né? TPM, mudança de rotina, pós-férias, começando o novo ano. E é muito importante a gente diferenciar a compulsão do impulso alimentar. O impulso alimentar é uma vontade. E é normal a gente ter vontade para comer alguma coisa específica. Isso não se enquadra na compulsão. A compulsão, muitas vezes, ela aparece assim no automático, a gente se vê agindo no automático e a gente come qualquer coisa. Então a gente não escolhe. A gente meio que perde o controle porque a gente tá no automático. É algo mais ou menos assim. Eu já tive isso num momento específico da minha vida. Às vezes, depois de 5 anos, eu me pego pensando nesse momento, em quem eu era naquela fase, como é que estavam minhas emoções. E eu já adianto que eu tive uma grande evolução de autoconhecimento, de entendimento mesmo de emoções durante todo esse tempo. Mas essa semana eu me peguei pensando nisso de novo. É a dúvida de muitas pessoas, de muitos pacientes, se eu vou ter compulsão para sempre, se eu vou lidar sempre com os meus problemas dessa forma. E a grande verdade é que é uma coisa que o corpo aprendeu para lidar com essa sobrecarga. Então, muitas vezes é um excesso de controle, às vezes uma frustração mesmo em relação à dieta, em relação à comida. E a gente acaba se pegando assim, desse jeito, né? Comendo as coisas desenfreadamente e tudo mais. E aí, o que que eu refleti sobre isso essa semana? TPM, né? A gente já acaba tendo esses impulsos alimentares mesmo, é uma coisa fisiológica. Mas eu reconheci algumas coisas que eu já tive naquele tempo. Que é justamente isso, viver no automático, comer qualquer coisa, às vezes você pega alguma coisa ali gelada, nem esquenta. E, cara, isso é uma coisa que a gente identifica e a gente começa a ter uma consciência. Então, não é que a gente nunca mais vai experienciar esses sintomas, né? Porque uma vez que o corpo entendeu que aquilo ali te ajuda a lidar com alguma emoção de alguma forma, a gente acaba sempre voltando naquela coisa ali naquele momento e tem que tentar desvincular dessa necessidade, né? De que forma? A consciência mesmo. Então, assim, quando você começa a reconhecer esses sinais, já é um grande passo. Você já está grande passo à frente do que quando você estava lá atrás. Por quê? Porque uma vez que eu identifiquei isso, eu comecei a criar algumas estratégias. Então, a primeira delas é fazer o mínimo de cuidado possível. Então, tentar planejar já algumas refeições, deixar alguma coisa pronta, fazer o mínimo possível viável em relação à atividade física. E manter a constância é um desafio. Pelo menos para mim é um desafio, porque eu sou mãe, minha rotina, eu sou autônoma, né? Então minha rotina muda muito. Tem semanas que eu trabalho demais, tem semanas que eu trabalho menos. Então isso afeta bastante minha rotina. E às vezes a gente vai sendo atropelada. A gente vai passando assim e fala: caraca, o que que aconteceu? E a gente tem que parar, respirar e tentar voltar para a realidade. Então, fazer um exercício de respiração. Essa compulsão, ela vem às vezes para mim na ansiedade. Então, quando a gente pensa em mil coisas que a gente precisa fazer, quando a gente está com a mente mais acelerada ali, também pode acontecer da gente entrar nesse automático. Mas uma coisa que eu aprendi é isso, assim, tentar ter a constância no mínimo possível viável. Então, tentar fazer alguma coisa, nem que seja 5 minutos de leitura, de atividade física. E aí, voltando na pergunta central, eu vou ter compulsão para sempre? Isso não te define. Isso não é uma identidade. Isso é só um atalho que o corpo encontrou, uma estratégia que o corpo encontrou para lidar com essa sobrecarga. Mas isso não te define. Você não vai ter compulsão para sempre. E é muito importante a gente entender isso. A compulsão, ela é uma forma que o nosso corpo entendeu para lidar com algum problema, mas ela pode ser contornada. Quando a gente se vê nesse cenário, a gente pode colocar alguma outra coisa ali que faça sentido para nossa rotina e que tire a gente desse movimento automático, digamos assim. Talvez a pergunta não seja se isso vai voltar algum dia. Talvez a pergunta seja: o que eu faço quando eu fico mais sensível? Então, era isso que eu queria falar aqui com vocês. Eu sou a Isa, sou nutricionista. E aqui é um espaço onde eu penso alto, onde a gente fala sobre comida, comportamento, pensamentos.
E é isso, se fez sentido pra você, continua por aqui que eu vou trazer outras reflexões como essa.